Bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem nos assistir depois, né? Quem nos está vendo agora nesse instante, um bom dia. Estamos iniciando mais um programa Dimensão Espírita. Hoje estamos eu e o Edson aqui, né? Para refletir sobre o Espiritismo, esta abençoada doutrina, o Consolador prometido por Jesus. Hoje nós iremos falar sobre o céu e o inferno e a reencarnação neste contexto. Mas inicialmente nós não vamos nos esquecer de lembrar a todos sobre uma data importante que aconteceu esta semana, que é exatamente o aniversário de Allan Kardec. No dia 3 de outubro de 1804, nascia ele em Lyon, na França. Estava dentro da sua programação reencarnatória trazer o Espiritismo ao conhecimento de todos, missão que ele cumpriu como ninguém. Então, nossas homenagens nesta semana ao Allan Kardec, este pioneiro do Espiritismo, este grande baluarte desta doutrina, que nasceu lá na França, né? Como todos sabem, o mundo inteiro conhece Allan Kardec. Allan Kardec está nas enciclopédias, os livros dele que ele escreveu com a inspiração dos espíritos, com a orientação dos espíritos, estão espalhados no mundo inteiro, trazendo a doutrina espírita. Então a gente não poderia deixar de fazer este registro hoje, neste primeiro programa que ocorre depois da data que se comemora, né, o nascimento de Kardec. Edson, tudo bem? Já está tudo sob controle aí? Bom dia, Gilberto. Eu estou fazendo aqui as colocações dos dados na internet para que os amigos depois possam ler a respeito do programa de hoje. Um abraço a todos que estão assistindo agora online e posteriormente aqueles que vão ver, vou usar uma palavra antiga, reprise do programa. Sempre é bom tê-los conosco. A nossa intenção é sempre levar o Espiritismo aos confins do mundo, e a internet está nos facilitando muito hoje essa caminhada. Bom, o tema de hoje é o céu e o inferno e a reencarnação. Primeiro vamos situar-nos no tempo, né? Fazendo uma indagação para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo também nesse instante. São 4 alternativas que se apresentam para o homem quando morre. E aí a gente faz aquela pergunta, né? Quando a gente morre, a gente vai para o céu ou vai para o inferno? Essa pergunta era eu que ia fazer, Gilberto. Pode fazer. Ah, então tá. É porque é uma palestra que a gente fez em que eu pergunto, ele responde, ele pergunta, eu respondo. Aí ele está tirando meu script agora. Gilberto, quando a gente morre, a gente vai para o céu, vai para o inferno, vai para esse lugar, para esses lugares eternamente, sem ter uma possibilidade de reajuste? Fala para nós. Bem, são 4 alternativas que existem para o homem quando morre, segundo as várias concepções. O materialista, por exemplo, diz que não tem nada depois da morte. A gente passa essa vida, acaba. Que inútil, né? Isso aqueles que ainda vivem algum tempo, né? Porque uma criança, por exemplo, que nasce com uma semana de vida, que sentido teria, né? Bom, não deu tempo de fazer nada. Os panteístas é quase igual, porque o panteísmo é aquele que acredita que nós seremos absorvidos pelo todo universal. É como uma gota no oceano. Então, você faz parte do oceano, você é uma gota, mas você faz parte do oceano, portanto você perde a sua individualidade, é como se fosse um nada, não muda nada. Então, para o materialista e para o panteísta, para o materialismo e para o panteísmo, depois de a gente morrer, acabou. E a maioria das religiões, né, elas defendem que nós, vamos dizer quase a totalidade, né, das religiões, de que a alma sobrevive, né? As religiões explicam isso para as pessoas que comungam desse pensamento,
dizendo que nós temos uma alma que sobrevive à morte. Então o corpo é apenas uma roupagem e depois a gente, na verdade, a essência divina que nós temos é a alma e que nós então sobrevivemos. Daí nós temos duas correntes principais, né? Claro que há subdivisões, mas as duas correntes principais são as seguintes. Primeiro, só temos uma vida corporal e depois a gente tem uma sorte definida lá no mundo espiritual. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu, só tem uma solução, porque a gente só tem uma vida. Ou a gente vai para o mundo espiritual e depois volta. Então, se a gente volta, se a gente for para o céu, por exemplo, e voltar, se for para o inferno e voltar, automaticamente não é para sempre. Então, esta primeira parte da pergunta estaria resolvida por esta questão da reencarnação, que é a doutrina que é professada pela doutrina espírita. Importante é a individualidade, né, Gilberto? Aí é a característica dessas duas situações. As duas situações. O espírito é o único, pensa, e o que ele pensa é dele, né? No sentido de ele guarda, né, em si os seus ensinamentos, né? Sim. Claro que o que a gente pensa também transmite aos outros. E é bom já esclarecer aqui, né? Porque esses tempos eu fui um enterro. E aí o celebrante lá... Gilberto, já viu quantos exemplos de enterro que tu dá aqui? Tu gosta de um enterro, né? Mas é importante a gente... É um momento importante na vida da gente, porque é um momento... E se a gente soubesse como se comportar no enterro... É um momento de reflexão. É um momento de reflexão, porque nós todos vamos passar por isso, né? E a gente deve, inclusive, ir lá dar nosso apoio e conforto para as pessoas que a gente conhece, porque é um momento difícil para cada um de nós, né? É aquela história que você conta, né, Edson? Não é definitivo, mas é a mesma coisa que um filho que vai viajar para o exterior. Sim. Não sabe quando é a rodoviária, vamos chamar que é a rodoviária do espírito, né? O espírito está se encaminhando para um outro lugar que a gente sabe que ele está lá. Vai continuar vivo, vai continuar lá na China, no Japão. Com problemas na telefonia, né? Com problemas na telefonia, claro que o espiritismo conserta essa ligação, mas a gente sabe, como disse o Chico, que o telefone toca de lá para cá, né? Então... Eu estava contando que eu fui no enterro, e aí o celebrante pegou e olhou para o morto e disse assim: o Antônio, não é Antônio, mas eu estou fazendo um exemplo. O Antônio, ele não vai voltar. Tá? Olha, o Antônio não vai voltar, ainda brincou assim, tá? Não, o Antônio não vai voltar. O Gilberto não vai voltar. O Edson não vai voltar. Não é o Edson que vai voltar, não é o Gilberto que vai voltar na reencarnação. É o espírito que está animando o Gilberto nesta encarnação, que vai voltar numa outra encarnação, com outro nome, em outro lugar, e assim por diante. Então, eu não voltarei. O espírito que está animando o Gilberto atual, porque é a minha personalidade atual, cada encarnação a gente tem uma personalidade. Nessa eu sou Gilberto. Fui o filho mais velho do Ézio Lima, tenho a minha profissão, tenho a minha família, eu tenho a minha personalidade. Quando eu voltar, eu voltarei em outra condição. O espírito continua, mas eu não serei mais o mesmo nesse sentido. Claro que levarei comigo e trarei depois de volta as mesmas experiências que eu tive, quer dizer, o ensinamento das experiências que eu tive. Isso eu trarei comigo. Já que a gente falou aqui de reencarnação, Edson, e a temática que você mais se aprofundou no estudo e na análise é a reencarnação. Mas vamos começar do começo, né? Para que serve a reencarnação? Não seria suficiente que a gente só tivesse uma vida, tá bom? Para que mais de uma? Em um livro dos Espíritos, Gilberto, por favor, mostra para... Gilberto é o nosso... ele mostra nossos livros. Em O Livro dos Espíritos, uma das obras de Allan Kardec, das 5 obras principais de Allan Kardec, ele reserva 3 capítulos que ele fala, e neles ele cria essa movimentação do Espírito. Então, no capítulo 2, ele fala sobre a encarnação, como se fosse a primeira, Gilberto, a encarnação. No capítulo 3, ele fala da volta ao mundo espiritual, que seria o que a gente chama de morte, né? Morte do corpo. E no capítulo 4, ele fala do retorno. Mas, como tu disseste, temos que começar pelo começo. A encarnação. Qual o objetivo da encarnação? E os Espíritos dizem muito bem. Na pergunta 132, eles respondem para nós assim. Primeiro, ela é uma imposição de Deus. Engraçado que a gente fala
do livre-arbítrio, mas quando a gente fala de destino e de progresso, Deus nos impõe, Gilberto. Sim. Porque senão a gente iria andar para todos os caminhos menos para frente. Eu pergunto assim, quando teu filho não quer ir para a escola, porque está frio, Boa, o que é que tu faz? Bota a pasta, nós éramos da pasta, bota agora a mochila nas costas e diz, embarca na van e vai. Então, é Deus fazendo a mesma função que para os nossos olhos o pai faz quando põe o filho ao progresso do ensino, ao progresso porque ele quer o nosso bem, ele quer o melhor para nós. E se ele perguntar para nós, a gente vai dizer, não quero eu já estou com preguiça. E se a gente estivesse no mundo espiritual, ia dizer assim, pois eu vou passar tanta dificuldade. Então, eles não. É isso que... Aquele livro, Memórias de um Suicídio, é interessante porque ele faz o relato de alguns suicídios no mundo espiritual e uns já tiveram a iniciativa de vir. E o principal personagem do livro fica postergando, até que em determinado momento ele é aconselhado, mas já com uma imposição, para que ele retorne para poder corrigir o Ezequiel. Talvez um dos exemplos mais que a própria literatura espírita nos traz, que aqueles que causaram a sua própria morte, então o suicídio, tenham as suas encarnações ou reencarnações compulsórias. É meio que automático já. Não há muita escolha do espírito, por quê? Pelo fato desse conturbado momento da sua história evolutiva, que foi o suicídio, eles são... eu vou usar uma palavra que não é essa, mas vão empurrados a uma encarnação para que sintam de novo esses momentos da carne para poder evoluir. Eu vou dar um exemplo também. Seu filho está doente, está na cama, precisa de um hospital e ele não quer ir. O que é que você faz? Põe na ambulância e leva. É porque é necessário, Há uma necessidade, não há assim uma força que a gente possa imaginar, inclusive pensando de novo naquele Deus injusto. Bom, então ele nos impõe. Mas nos impõe por quê? Para que a gente possa chegar à nossa perfeição. E nessa caminhada, os Espíritos ainda respondem que são colocados para nós as provas que a gente escolheu para vivê-las aqui e as expiações, que o Gilberto vai explicar muito bem mais à frente um pouquinho, que são outros momentos da nossa vida em que a gente tem que passar por situações difíceis para a gente se consertar. Mas o principal da encarnação ou reencarnação é fazer o espírito voltar à carne, fazer nascer de novo em um outro corpo, para que juntos a gente possa se melhorar. Olha que legal, Gilberto, não é individualmente. Apesar da individualidade do espírito, nós estamos falando de espírito, mas agora, para que a gente evolua nas nossas caminhadas intelectuais e espiritual, há necessidade do outro, sim, a necessidade do amigo. Vamos pensar aqui, tá? Eu sabe quando eu gosto muito desses livros? Um dos livros que eu já li mais de 10 vezes é Robinson Crusoe. Legal. Robinson Crusoe. Ficou perdido na ilha. Que tem um filme muito emblemático, sim, que é o Náufrago também. Que é uma adaptação. É uma adaptação, Na verdade ele não naufragou, Foi um avião que caiu. Eles chamam de náufrago, mas na verdade ele foi um navio que... porque na verdade, se ele tivesse caído na terra, teria acontecido o quê? Não seria náufrago. E aí ele está ali sozinho, Tanto é que depois eles têm um personagem do Sexta-feira que vem para eles começar aquele relacionamento. Porque o ser humano ele precisa do outro. Porque tu imaginou tu sozinho numa ilha, tu não faria mal para ninguém, tá certo? Já é uma coisa boa. Mas também não faria bem nenhum para ninguém. E outra coisa, você não conseguiria evoluir sozinho. Porque a evolução pressupõe a troca de experiências, coisas. Ele nos fez também para vivermos em comunidades, juntos. O homem é um animal social, já Aristóteles já dizia lá, muito tempo atrás. Por isso, essa necessidade de nós encarnarmos, porque não dá para aprender tudo de uma vez só, Não, difícil, A gente já não consegue, nessa encarnação, a gente observa nossas vidas, Como é difícil a caminhada, mas ela é possível, isso que é importante. A Haroldo Dutra diz, que algumas tendências da vida da gente, seja lá ela qual for, fala mal dos outros, É uma tendência. Não. No caso, é só para outra turma que não assiste esse programa. Nós não temos nada a ver com isso. O tempo que basicamente se leva para que uma tendência seja dirimida, seja arrumada nas nossas vidas é 500 anos. Teoricamente, daria o que? Umas 5 encarnações, 4 encarnações, reencarnações. É claro que não dá para a gente mudar assim,
Essa é uma matemática. Mas nossa, a Joana, por exemplo, disse para a gente mudar alguma coisinha, são 10 encarnações. Então, olha só. Aí ele termina fazendo uma brincadeira, né? Que amar a sogra daí é 1000 anos. Então, para ver, Demora mais, né? para demorar muito mais. Mas na verdade é para como é difícil. Então a gente precisa vir muitas vezes, porque a gente precisa depurar muito bem depurado, e é só a partir dessa depuração que a gente realmente alcança e passa o caminho à frente nas nossas evoluções. Enquanto ainda a gente tiver uma mácula dessa tendência ou de outra tendência, porque elas são arrumadas aos poucos, né? As várias todas que nós temos, as tendências ruins, mas aquela será, digamos, deixada para trás quando realmente não haverá mais nenhuma mácula dela. Mas Gilberto, Antes de resolver o assunto, eu vou concluir aqui. Vou citar novamente aquele meu exemplo, porque nem sempre as pessoas são as mesmas que assistem. sim, Eu claro. gosto de usar esse exemplo porque é mais fácil de entender. Olhem só. Esse programa não podia ser chamado Gilberto e suas histórias, né? Porque olha só, pensa bem, o Edson aqui, a gente não sabe o que aconteceu lá para trás. Vamos supor que nesse momento aqui eu me revolte com o Edson, pegue uma faca e mate o Edson. Aí, depois eu vou morrer também. Ou você não sabe que vai morrer, né? Todo mundo você sabe que vai morrer. Aí eu morro depois, nós nos encontramos lá no mundo espiritual, sei lá onde. Né? E os mentores dizem assim, ó, o que manda aqui no céu, aqui no mundo espiritual, é assim, a lei do amor. Então vocês ficam conversando entre vocês aí para vocês se acertar. Acho que vai demorar um pouquinho, né? E Não, além, já não vão sentar. e além de não se acertar, mesmo que se acerte, fica a memória, fica a lembrança, não é uma coisa natural, uma coisa meio forçada, né? Pensa bem, vai ser uma coisa meio forçada. Mas se a gente retornar depois, um como pai, outro como filho, o que vai acontecer? A gente vai desenvolver o sentimento de amor Inerente a essas duas posições, pai e filho, mãe e filho. Inerente a essas coisas. A vida vai oferecer uma série de oportunidades para ensinar, e aí quando a gente voltar, vai pensar assim, não, na outra, o Edson vai pensar, na outra o Gilberto me matou, mas nessa ele foi meu pai, me encheu de amor. Né? Isso. Então não vai cobrir, por isso que Pedro dizia, o amor cobre uma multidão de pecados. E a reencarnação tem esse aspecto importantíssimo que a gente não pode deixar de falar. Eu sempre brinco, Gilberto, que imagina que a mãe está lá na sala de parto para ter o filho, né? Então ela está naquela posição natural do nascimento do filho, nasce o filho. Só que quando nasce o filho, do lado, como nós somos antigos, nós somos na época do fax ainda, tem um fax e vai saindo junto com aquela criança que nasce todo o passado dela, Gilberto. Todo o passado dela. Imagina. Fez aquilo, fez isso, fez aquilo, e fez isso e fez aquilo para a mãe, né? Porque as relações são de familiares e espiritual já tem essa ligação. Imagine que a mãe, olhando para aquele filho que ela traz ao seu colo, né? Ao seu seio para dar de amamentar a primeira vez, mas aí o médico entrega aquele fax imenso com tudo que aquela criança fez para ela. Ela devolveria na hora. Ela disse assim, leva de volta. Então realmente a gente volta e a mãe tem esse amor porque ela também não consegue ver, e nem o filho, o que aconteceu naquele passado. Mas vamos lá, Gilberto. Nós falamos agora do aniversário de Allan Kardec, né? Sim, exato. Que ele veio à Terra com essa missão linda de trazer a doutrina, escrever a doutrina, o Consolador Prometido. Mas até Kardec, digamos assim, como um marco, o que se pensava de Deus? Qual era o pensamento que se tinha de Deus? É bom lembrar sempre, né? Esse aqui é o marco, né? É o marco. O Livro dos Espíritos, 1857. Exatamente. 1857. Esse livro ele é dividido em 4 partes, certo? Ele é dividido em 4 partes. Uma das partes virou o Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, ele faz como se fosse um grande prólogo dos próximos livros, né? É um resumo de todos eles. Aí depois ele desenvolve a parte espiritual, digo assim, as doutrinária, espiritual, né? Neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos médiuns nos mostra a relação com o mundo espiritual. Como trabalhar isso, né? Ele escreveu depois o terceiro livro. O 4º livro dele é O Céu e o Inferno. Um livro espetacular. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande por esse livro. Eu sou ligado à área do direito, né? Sou ligado à área do direito. E aqui esse livro tem o nome do Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então ele fala sobre o céu e o inferno, ou seja, fala sobre a justiça divina.
Desmistifica. Sim, porque o conceito que se tinha na época de Kardec, né, no mundo daquela época, que ainda em alguns lugares hoje ainda prevalece esse tipo de pensamento, de que Deus é um juiz implacável, entendeu? Se tu comete erro, meu filho, tu vai para o inferno e não sai mais lá, de lá. A característica do Antigo Testamento, né? Sim, não Deus sai mais de lá. implacável, né? É. E se você for bonzinho, você vai para o inferno, para o céu. Não tem outras opções, não existia outras opções. Né? Mas aí, Gilberto, olha só, tu bem dissesse, né, que a criança nasce pequena, não teve tempo de fazer nada. Certo. Né? Não teve tempo de fazer nada, mas em outras situações em que uma mãe, vamos fazer um exemplo agora, porque nós estamos falando de amor, principalmente em amor, né? Mas olha aí nossos irmãos e pense o seguinte, alguma mãe que esteja ouvindo, e eu vou fazer um exemplo usando essa situação da mãe. Imagine que a mãe viveu trabalhando, educando seu filho, deu o máximo, como toda mãe faz, só que o filho não correspondeu. Na vida, ele procurou um caminho diferente do amor, da correção, e se perdeu, vamos usar esse termo, e ele vai para o inferno, conforme o pensamento antigo. Mas a mãe que fez tudo certo foi para o céu. E aí eu pergunto para a mãe, fica a pergunta para ti, Gilberto, como é que fica a situação de uma mãe que vai para o céu, nesse pensamento, e para o filho que vai para o inferno? Porque é assim que diz a lei, né? A lei antiga, né? O pensamento antigo. Bom, boa pergunta, boa abordagem, porque a questão da mãe é interessante, porque, como advogado, né, tenho visto na minha atividade profissional, muitas vezes, nas poucas vezes que eu fui ao presídio, e a gente vê, nossa, quem está lá, Anderson? Estão os presos, os criminosos, mas interessante que a gente olha lá na entrada, estão as mães também. Claro. As mães, elas não abandonam os seus filhos. Muitas esposas. É. Então, essa pergunta é interessante porque como é que a mãe vai estar bem lá no céu se o filho estiver no inferno? Né? Até me recordo de uma palestra que eu assisti de um palestrante espírita que me chamou muito a atenção, porque ele tinha uma pessoa que trabalhava com ele na casa e era de outra religião, e de vez em quando eles discutiam alguns assuntos, né? Ela falava dos assuntos da religião dela, ele falava para ela sobre o espiritismo. E ela acreditava no céu e no inferno. Uhum. E ele perguntou, mas vem cá, tu tens filho? Tenho. E se tu for para o céu e o teu filho for para o inferno, como é que tu fica? Aí ela disse, não, o meu líder religioso lá da minha igreja disse o seguinte, de que Deus vai apagar da minha mente a lembrança do meu filho, então eu não vou sofrer lá no céu por causa disso. Apagar? Eu não sei como é que faz isso. Porque eu queria fazer o exercício com as mães que estão nos ouvindo, então imagine vocês agora apagar toda a lembrança do seu filho. Quiçá ele esteja, porque daí é o seguinte, mas apaga só do filho que foi para o inferno e do filho que foi para o céu. Aí não apaga. Aí ele não apaga. Então volta a ser um Deus sem justiça e sem amor, né? É para nós pensarmos, né? Pensem bem. Se ela teria felicidade no céu, sabendo que o seu filho não está lá. É uma passagem do Chico, me corrigiu, tu tem essa memória boa aqui, que ele está falando sobre o presídio, e daí alguém diz assim, nossa, esse lugar aqui deve ser cheio de espíritos, né, de perturbação, cheio de espíritos ruins. Ele diz assim, não, aqui é cheio de mãe. As mães espirituais que vêm atender seus filhos presos, porque o amor de mãe está lá qualificado como uma centelha do amor divino. Então, imagina separar mãe de filho, né? Nessa situação. Inclusive ele pergunta assim, né? Ele pergunta para ele assim, para Chico, tá cheio lá de obsessor, né? É obsessor. Tá cheio de obsessor. Aí Chico, não tem nenhum, porque já fez o serviço já dele. Botou eles tudo para dentro, já foi embora, já fez o serviço. Tá cheio de mãe para consolar. Exatamente. Ô Gilberto, mas o que Allan Kardec, já que a gente fala como ele é um marco diferenciado na história através do momento em que traz o Espiritismo, o que ele nos esclarece a respeito desse amor, dessa justiça de Deus? Ele diz o seguinte, olha só, 1865 saiu esta obra maravilhosa. O resumo dessa obra aqui é o seguinte, Deus é justo, amoroso e misericordioso. Quer dizer, aquilo que Jesus nos disse há 2000 anos atrás foi deturpado e durante muito tempo o homem sofreu na perspectiva de que ia para o inferno permanente. Jesus disse que Deus é justo, Deus é amoroso e misericordioso. E um Deus justo, amoroso e misericordioso não separa mãe de filho. É um absurdo pensar assim. Desculpem, mas é um absurdo. Numa expressão atual é tudo de bom, né? Deus é tudo de bom. Ele é justo.
Depois nós vamos ver que nós sofreremos as consequências das nossas ações, claro. Mas não por resto da eternidade. Essa é a diferença. Edson, vamos voltar sobre a reencarnação. Um dos assuntos que são levantados, muito bem, interessantes sobre a reencarnação é o seguinte: tudo bem, é interessante a reencarnação. Tem uma pessoa que diz assim, se ela não existir, ela tem que ser inventada. Então lógico. Então necessária. Então necessária. Mas e se é assim, tão importante a reencarnação, por que é que Jesus não falou sobre reencarnação? Não falou? Eu estou perguntando. Muitas pessoas questionam assim, mas Jesus não falou sobre a reencarnação. Se ela existisse mesmo, Jesus tinha falado. O Haroldo Dutra nos adverte em muitas palestras dele assim: se a gente for ler a Bíblia procurando determinado assunto, a gente encontra, inclusive reencarnação. Porém, se a gente for ler a Bíblia ou o Evangelho, digamos mais propriamente falando, porque nós estamos falando do Cristo, o Novo Testamento, os Evangelhos, e a gente for procurar com os olhos de quem procura a reencarnação, a gente encontra. E se a gente não olhar com os olhos de quem não quer encontrar, não vai encontrar, porque ele está lá entre as palavras do Cristo. Antes de tu falar, eu vou só contar um fato. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu ganhei uma coleção de livros de diversas categorias. Uma era de inventor, que eu mais gostava. Inventor? Os inventores, que eu mais gostei. A história do Thomas Alva Edison, as 1000 invenções que ele fez. Com certeza, Davi puxava a fila. A vida deles, né? Porque a gente uma biografia. mostra como essas pessoas são importantes. E o telefone é com Graham. A história de Graham é interessante, porque quando ele inventou o telefone, não tinha a volta. Então o telefonava daqui para lá e a pessoa escutava lá, né? Aí depois a pessoa... E aí o que é que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram assim, uma distância daqui de Sá, no Balneário Rincão, vamos supor. Colocaram essa distância, um fio e uma turma aqui, uma turma ficava lá. Aí combinaram assim, vai ler esse texto aqui. Aí a pessoa leu lá no telefone. E uma turma ia ficar lá para acompanhar se realmente era aquele texto que estava ouvindo. De testemunhas, né? E aí foi feito o teste e uma das pessoas que estava escutando, escutou, eles chamaram, daí, estás ouvindo? Ele disse, estou ouvindo, mas eu não acredito, porque sei que isso não pode acontecer, isso não é verdade. Mas tu não está ouvindo? Estou, mas não acredito. Então tem gente que assim, vê, mas não acredita. Por isso que Jesus dizia, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Exatamente. Para a gente prestar atenção nas coisas. Mas explica agora, se Jesus falou de reencarnação, Gilberto, falou de reencarnação. eu vou gastar, tu é professor de Esperanto, mas eu vou gastar um pouquinho do hebraico agora. Tem algumas expressões, na verdade a palavra reencarnação ela não está lá dessa forma como a gente ouve. Reencarnação, não existe essa palavra. Ela existe palavras que ao seu tempo eram usadas. Os hebraicos usavam bastante uma palavra, uma expressão chamada Gilgul Neshamot, que significa assim, é o meu hebraico, que diz assim, roda das almas, quer dizer, eles já tinham no seu conhecimento e nas suas histórias religiosas a ida e a volta da alma. Também usa uma outra expressão chamada Lehe Hayot, que quer dizer reviver. Então, reencarnação na expressão reviver. Mas como tu me perguntou se Cristo falou de reencarnação especificamente, nós temos duas passagens memoráveis, que é aquela que ele fala com Nicodemos, em que diz que o homem tem que renascer de novo para que possa entrar no reino dos céus, né? Nascer da água e do Espírito para que possa voltar no reino dos céus. E ele fica meio cético, mas será que um velho tem que entrar na barriga da mãe, né? Mas ele está falando da reencarnação. E a segunda, quando ele está lá prestes aos fins dos seus dias, e ele vai ao Monte Tabor, se transfigura, lá ele encontra Moisés e Levi, né? Os espíritos vêm até ele, ali também já tem outras provas da comunicação com o mundo espiritual, né? É uma passagem que traz várias, mas os apóstolos comentando com ele, tendo presenciado tudo, dizem assim, mas não é necessário, porque eles veem Levi, né? Os espíritos que aparecem a Moisés e Levi, mas não é necessário que Levi venha para que prepare o caminho do... Elias, desculpa, Elias. Que Elias prepare o caminho para que o Salvador venha. E aí ele disse, realmente, Malaquias lá atrás profetiza de que
Elias virá para arrumar o caminho. Mas eu vos digo que ele já veio e eles não o reconheceram. E aí então os apóstolos perceberam que ele estava falando era de João Batista, que chegou antes do Cristo, alguns tempos antes, né? Eu acho que 6 meses, eu acho que era a diferença da idade deles, mais ou menos isso, né? Mas começou a pregação antes, o preparo do caminho antes. Alguns meses. Porque quando Maria ficou grávida, Isabel, a tua prima já está grávida. já está grávida. Naquele tempo não tinha internet, não tinha assim telefone, então não deu noção mais. Então ela não sabia. Então, E interessante que eu estava lendo a vida dela, de Maria, ela saiu de casa e foi, era longe, né? Ela deixou um recado para os pais e foi até lá para atender a prima, né? Então eles tinham assim, não dava um ano de idade, 5, 6 meses de diferença de idade, o João Batista. Mas essa passagem que o Edson falou é muito importante, porque é o seguinte, pessoal. Eu gostaria que vocês abrissem ou colocassem na internet o texto, porque está lá em Mateus 17, capítulo 17, versículos 12 a 13. E o texto está assim, está escrito. eu grifei lá, Gilberto. Eu estou pegando a tua informação aqui. Está escrito assim, ó. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Mateus anotou esta observação. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Palavras de Jesus. E quando termina, tem uma observação de Mateus, uma anotação de Mateus. Tá? Olha bem, Mateus foi o primeiro que escreveu. Mateus ele escrevia ele fazendo as anotações à medida que as coisas iam acontecendo. Mateus ia anotando. Os fatos passando, ele já ia anotando. Mateus anota assim: então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. É uma observação de Mateus. Sim. Todo mundo ali entendeu que ele estava falando que Elias, que voltou com João Batista. Gilberto, se a gente for observar essa passagem em específico, quem estava com Cristo lá no Monte Tabor era Pedro, Tiago e João. Mateus não estava. Então quer dizer que quando eles se encontraram lá embaixo, eles desceram o morro, eles disseram, gente, vimos isso, e realmente ele estava... Então olha, imagina Pedro, Tiago e João falando para Mateus, né? Não, então a gente percebeu que ele estava falando era de João Batista. Então nasce do coração essa informação para Mateus. Mateus capta na fala deles essa informação. Então, se você tem dúvida, você leia isso e explica de outra maneira. Quero que haja uma outra explicação a respeito dessa frase aqui. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Que Elias veio como João Batista. Já teria voltado. Bom, Edson, mas além disso, desse fato de Jesus ter falado nessas duas passagens, essa última para mim não tem interpretação. Porque a primeira, porque não sei o quê, porque é o batismo. Mas na segunda, não tem, está bem claro. Aquele que ele fala na primeira, ele fala de nascer da água e da carne, né? Sim, da carne e do espírito, sim, da água e do espírito. Há algumas outras interpretações, tudo bem. Mas essa aqui é bem clara. Existe no mundo atual, nós já estamos em tempos modernos, o homem evoluiu bastante, já passou bastante tempo. Algum tipo de prova sobre reencarnação? Já foi levantado isso de alguma forma? Muito bem. Se vocês, como eu também procurei e acabei encontrando uma passagem muito legal, procure lá, Pinga Fogo 1971, Chico Xavier. É aquele programa que também já fez parte de um filme da vida do Chico, em que ele foi convidado por uma TV, acredito que no Rio de Janeiro, São Paulo. A TV Tupi, Tupi. Né? Foi a maior audiência da TV brasileira de todos os tempos. Na época era ao vivo, Gilberto. Eu não me lembro de ter sido ao vivo, eu me lembro que eu assisti na época, inclusive eu vim visitar minha avó aqui em Sara. Eu tinha 16 anos. Eu tinha 4 anos. Eu tinha 16 e eu me lembro que eu vi... Sim, não me interessei muito pelo assunto, né? Sinceramente, eu não me interessei muito, mas o Brasil inteiro... Foi um programa de auditório em que o Chico foi levado e foi inquirido sobre diversas perguntas. E uma delas sobre reencarnação. E sabe qual foi a resposta que ele deu? Para nós espíritas, bem assim ele fala, para nós espíritas é uma realidade inconteste. Nós não temos dúvida, nós temos certeza da reencarnação. Tu acredita? A gente não acredita, pessoal. A gente tem certeza. Isso é uma fala da outra, né? A gente não acredita, a gente tem certeza de que ela existe. Mas, respeitando o pensamento das diversas pessoas do mundo. Até porque antes de eu me tornar espírita, eu não acreditava. Exatamente. Então a gente também passou por esse processo de trazer ao nosso coração a certeza da reencarnação a quem ainda
ainda não acredite. Então, existe um historiador, me faltou a palavra que estuda, estudioso, desses fenômenos da reencarnação. Ele chama o professor e doutor Ian Stevenson, ele é canadense, radicado nos Estados Unidos. Ele catalogou muitas situações em que ele fez entrevistas e num livro de um companheiro que com ele andava chamado Tom Schroeder, um escritor do New York Times, conceituadíssimo, fez um livro chamado Almas Antigas, e lá ele relatou algumas. E eu vou falar sobre 3 rapidinho, Gilberto. De uma americana nascida nos Estados Unidos, óbvio, né? Nascida nos Estados Unidos, mas para evidenciar da fala, que já falava sueco. Ela foi entrevistada por um nativo sueco e ela falou na conversa mais de 100 palavras novas em sueco nativo, e inclusive ele identificou até o sotaque de uma região lá da... Qual é a idade da criança? Ela tinha 6, 7 anos na época que ela foi entrevistada. Bem novinha, não teve tempo de aprender sueco, porque para aprender sueco não é fácil, né, Gilberto? Então, lá. Eu estou com dificuldade para aprender até hoje português. Mas ele é professor de esperanto, né? Olha só. Um outro exemplo foi o seguinte: uma mãe teve um filho e ele com tenra idade teve um tumor na cabeça. Esse tumor fez com que a órbita ocular esquerda fosse projetada para fora, teve uma operação, ficou uma cicatriz imensa aqui na cabeça, e tudo isso ainda não foi suficiente para mantê-lo vivo e ele faleceu. Ela passou, isso foi em 1979, em 97 ela casou de novo com uma outra pessoa, tiveram um outro filho, e essa criança nasceu com uma marca idêntica na lateral do rosto, onde era aquela primeira operação, e essa criança novinha dizia assim, que lembrava de uma cirurgia que ela tinha feito, porque ela tinha o olho dela machucado, e que havia residido numa casa amarela. E era a casa que o meio-irmão dela havia nascido em 1979. Segundo o relato que o Ian Stevenson trouxe para nós. E um outro fala de um menino indiano, que o nome dele era Taranjit Singh. O resto está falando difícil. Hoje eu estou poliglota. Relata de que já havia vivido numa outra aldeia, não muito distante de onde ele estava, e que com 13 anos, indo para a escola com a sua bicicleta, uma outra moto atropelou ele, causando a sua morte, e ao cair, o derramar do seu sangue molhou todo o seu material, e que ele tinha na carteira 30 rúpias, dinheiro lá da Índia. Né? Muito bem, aí Ian Stevenson pegou um especialista forense, que é aquele que faz as investigações criminais, né? E foi lá investigar nessa aldeia para ver se realmente havia acontecido. E vai, conversa. Existiu uma criança que foi atropelada aos 13 anos por uma moto indo para a escola. Encontraram a família. E a família disse que realmente o seu material escolar havia sido embebecido com o sangue do acidente do menino que havia falecido. E pasmem, dentro da carteira dele tinha 30 rúpias. Então, foram 3 exemplos que o Ian Stevenson, de milhares de exemplos, que para nós espíritas não haveria necessidade de relatar. Às vezes as pessoas vêm, tu viu aquela criança lá com 1 ano de idade tocando tambor? Tem um amigo, o Machadinho. Tocando piano, sinfonia. Uma vez nós estávamos assistindo uma moça, uma menina tocando bem novinha, e aí o Machadinho, nosso amigo Machadinho, Wilson Machado, ele disse assim, Gilberto, faz 2000 anos que ela toca, até não está tocando muito bem. Então, tu fala, porque assim, a gente também observa nas crianças, crianças que tenham nascido e logo adquirem uma doença mortal, e a gente pergunta, mas por que isso acontece? Por que Deus é tão injusto que faz uma pessoa nascer e ficar tão pouco tempo? Ou uma criança que já nasce tocando a 5ª Sinfonia de Beethoven? Como teve tempo de aprender se já não trouxesse? Isso seria uma grande injustiça, né? Para um e aí eu nasci tocando a visual adulto, não sei nem bater na corda do violão. E a outra já vai morrer dentro de uma semana. Mas Gilberto, então nós já estamos falando aqui no nosso correr de palavras de que a gente reencarna. Né? Então a gente vai para o mundo espiritual. E Allan Kardec conseguiu conversar com esse mundo espiritual e, digamos assim, anotar informações do que acontece do lado de lá. Exato. Aquilo que nós estamos abordando aqui, a relação com a encarnação, é porque, de acordo com a vida que a gente leva,
a gente vai ter as consequências disso no mundo espiritual. Não é isso? Se você tem comportamentos bondosos, você vai estar nessa sintonia boa no mundo espiritual, você tem uma situação. Você foi um criminoso, você foi um suicida, você foi um sofredor, você vai ter outra situação no mundo espiritual. E foi isso que o Kardec fez. Na segunda parte desse livro, O Céu e o Inferno, ele foi conversando com os espíritos, com a ajuda de médiuns, né? O Kardec nos pôs numa mesa como essa, né? O médium aqui, recebendo a comunicação por telepatia, né? Telepatia do mundo espiritual, e conversava com uma pessoa, por exemplo, com um espírito feliz. Como é que tu está se sentindo aí? Aí ele dizia, estou assim, maravilhoso, aqui eu estou, etc. Falava com um espírito sofredor, como é que está? Estou sofrendo muito, e relatava o caso dele. E o outro, suicida, por exemplo, o sofrimento é muito grande, né? Os criminosos arrependidos, criminosos não arrependidos, falou com todos eles. E ele catalogou esses casos todos. Depois ele começou a comparar a situação de cada um. O caso seria a primeira parte do livro dos Espíritos, do Céu e do Inferno, né? É, a segunda parte, né? A segunda parte. Segunda parte, desculpa. Aí ele pegou e fez esse catálogo pelo comportamento que a pessoa tinha, pela vida que a pessoa levou, qual é a situação dela no mundo espiritual. Interessante. Ele confrontou, né? É interessante porque aqui você vai encontrar todos os tipos. Se você quer saber de cada um, né, você vai ter uma amostra aqui nesse livro, né? E aí ele fez aquilo, depois ele comparou tudo isso e fez o chamado Código Penal da Vida Futura. Ou seja, as penas da vida futura, né, têm relação exatamente com isso. E ele coloca como primeiro item o seguinte: todos os espíritos partem do mesmo ponto. Todos os espíritos são criados por Deus da mesma forma. Ninguém é privilegiado, ninguém já nasce sabendo, ninguém recebe, como alguns dizem, graça diferente de outros. Porque seria um Deus injusto, né? O Edson, ele te deu inteligência, ele te deu conhecimento de música, deu tudo isso, e para mim, por que ele não deu? Que pai bom é esse, né? Bem, segundo, não há penas eternas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Não existe pena eterna. Existe, claro, consequências e decorrências dos nossos atos, mas não para sempre. Não existe penas eternas. E outra coisa, o bem e o mal são considerados rigorosamente. Todo bem que você faz, isso é levado em conta. Todo mal que você faz é levado em conta também. É pesado tudo isso. Segundo aquela afirmação de Jesus, a cada um segundo as suas obras. As nossas obras, no bem ou no mal, é que vão resultar na situação que a gente vai estar na vida futura. E a duração e natureza das penas depende. Então, o tempo que eu vou sofrer no mundo espiritual, a consequência dos meus atos, e a natureza desse sofrimento depende, primeiro, da gravidade da falta. Porque o problema corresponde que aquele conceito que tinha, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, daí. E o cara que matou 50 vai para o inferno, e o que matou só um vai para o inferno também para sempre, e o cara que só fez uma peninha, uma coisinha errada, vai para o inferno também. E aí não tinha gradação de pena. A gente sabe que no direito mundial existe a gradação de pena. Toda pena tem que ter uma gradação de acordo com aquilo que a pessoa fez. Já imaginou um país que só tivesse pena de morte? Para ser chamada de justiça, né? Se a pessoa só um país que se chama, tudo que tu faz é pena de morte. Qualquer coisinha errada, pena de morte. Seria um país. O que é que nós íamos dizer de um país desse? Injusto. Esse país é Deus já se viu, que justiça é essa? Atrasado. É um país atrasado. Do conhecimento do autor, isso é importante, porque às vezes as pessoas falam por ignorância. Sim. Né? Depende das circunstâncias, é pesada as circunstâncias. Pô, o cara fez aquilo para defender sua vida, sua integridade, né? A permanência no mal, se ele continua querendo o mal, quanto mais ele persistir no mal, mais ele vai sofrer, mais vai pesar. E se tem arrependimento. Só que o arrependimento, aqui, ó, ele tem que. Não é só se arrepender. Eu ia te perguntar, Gilberto. Uma coisa. Mas se arrepender, né? Eu faço alguma coisa para ti. Só se arrepender, dizer, estou arrependido de ter feito aquilo por Gilberto e saio andando na minha vida. É o suficiente? Não, você vê que na própria legislação brasileira, por exemplo, quando você mete um acidente de trânsito, não basta só você pedir desculpa para a pessoa que você atropelou, ou o carro que você bateu, causou prejuízo a ele, você também vai ter que o quê? Você que tem que reparar, né? É óbvio.
E você vai passar por consequências que a gente chama de espiritismo expiação, né? Expiação é você sofrer as consequências do ato que a lei divina vem te ajustar aquilo ali. Eu, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo da minha neta quando ela machucou o bracinho dela, né? E ela teve que botar um gessinho para poder botar no lugar. É necessário, né? Então, esta é a questão que Kardec colocou aqui no livro do Céu e Inferno, né? De que nós temos um Código Penal da Vida Futura que vai determinar qual é o tipo de consequência que nós teremos como resultado das nossas ações, no bem ou no mal. Não é bem lógico isso? Não é legal isso? Para quem, para qualquer pessoa que gosta de justiça, essa não é a justiça correta? Óbvio. Né? Bom, porque com relação à reencarnação, Edson, uma outra questão que se apresenta como pergunta das pessoas é assim, ó, tudo bem, então eu vivi outras vidas. Uhum. Tá, tudo bem. Muitas. Tá, e por que eu não me lembro? Porque assim, ó, eu estou na escola, eu sou estudante. E aí, se eu não me lembrar do que eu aprendi nos outros anos, não vai adiantar nada. Né? Então, por que eu não me lembro das outras reencarnações? Não é interessante isso? No livro dos Espíritos, na pergunta 392, realmente Allan Kardec faz essa pergunta específica. Por que os Espíritos esquecem o passado? Né? E a resposta é sempre muito firme. Né? Nem tudo é dado a saber para nós a todo momento. E imagine, e eles trazem uma informação assim, saber do passado no momento que a gente está agora nos traria um ofuscamento da nossa visão. Era como se a gente saísse de uma sala escura em que a gente estivesse lá meditando, fazendo nosso exercício de meditação muito escuro, tranquilo, ou nosso quarto, completamente sem nenhuma luz, e de repente quando a gente abrisse a porta, o sol estivesse radiante nos nossos olhos, a gente absolutamente não enxergaríamos nada. A luz é esse conhecimento de tudo aquilo que a gente já fez, né? Então, a gente, e aí eu uso palavras minhas assim, a gente não consegue lidar com o nosso passado atual, Gilberto, em que, encarnados nesse momento, a gente lembrando situações de passado, de anos atrás, a gente não consegue ou ainda carrega mágoas no nosso coração, porque discutiu com um vizinho, porque teve um problema no trabalho, e aí carrega uma mágoa dessa vida, há anos atrás, agora, há poucos anos atrás, a gente não consegue viver liberto, com o nosso coração tranquilo. Imagine, baseado na nossa querência de querer saber tudo para trás, porque a gente quer saber sempre, se foi rei, né? Se foi rei, não, se foi índio não, se foi súdito também não, a gente só quer saber se foi rei e rainha. Se a gente soubesse de tudo que a gente fez de errado para trás, a gente fez muita coisa errada, porque nós estamos na melhor das nossas existências agora. Então, para trás a gente era piorzinho, então a gente foi melhorando. Então, saber tudo isso, Gilberto, daria para nós assim, um ofuscamento e, como dizem os Espíritos, viver agora sem saber do passado deixa a gente mais senhor de si, a gente consegue andar com as próprias pernas. E outro aspecto importante não é só saber da vida da gente, que a gente não daria conta, é que a gente ia saber da vida do outro. Não. A gente ia se lembrar da nossa vida e da vida do outro. Eu me lembro que eu estava numa reunião de amigos e nem... Eu acho que talvez mais querer saber da vida dos outros. E eles estavam falando sobre isso. Não, mas eu não me lembro. E estavam me questionando. Porque não se lembra? Eu digo, não. Você não se lembra, mas eu sou espírita. Eu sei o que aconteceu nas outras encarnações. Não só sei o que aconteceu comigo nas outras encarnações, mas sei de cada um de vocês aqui. Aí eles olharam assim, nos olhos, e ela calaram. E aí eu disse assim, inclusive tem uma coisa. Um de vocês aqui foi o Hitler na outra encarnação. Ui. Aí eles olharam assustados assim. Vocês estão vendo? Que problema que seria? Claro. Se a gente soubesse o que foi o outro na outra encarnação, como é que a gente ia conviver com ele, né? Como a gente ia julgar a vida dele? Tá vendo? Tá passando por isso, ó, porque na outra fez tal coisa. Então, não é bom já não saber? A gente é preconceituoso só olhando pele e religião, imagina, sabendo da vida toda daquele ser, né, no passado. Mas antes da gente trocar de assunto aqui para voltar para o seu inferno, para nós não esquecer de fechar, eu gostaria que você dissesse o seguinte: eu vou ser sempre homem
nas outras encarnações, fui sempre homem, ou a gente também tem experiências como mulher, por exemplo. Eu não sei como é que eu não sei. Eu não sei como é que eu vou ser como mulher. Eu esqueci as coisas, talvez, e continuo esquecendo as coisas, mas olha só. Mas é necessário, olha só. Nós falamos atrás um pouquinho de que a necessidade de a gente vir à Terra, né, reencarnar, para estar entre os encarnados, para que os nossos problemas sejam dirimidos entre nós mesmos. As nossas arestas vão ser melhoradas através do polimento entre nós mesmos. Então, nós vamos evoluir passando por todas as situações possíveis e imagináveis que o espírito possa passar, para aprender a estar naquela situação. Viver paciência, ele vai estar com alguém que tira a paciência de alguém, porque ele precisa desse exercício. Passar pelas vicissitudes da vida como homem, ele vai precisar estar encarnado como homem, que é um pensamento sempre mais lógico, mais direto, né? O homem tem essa característica, né? E vamos também passar na carne pela experiência de ser mulher, no sexo feminino, como bem diz a literatura, o espírito não tem sexo, então é o corpo que tem sexo, no corpo feminino, para aprender as vicissitudes de viver como mulher, como mãe, como esposa, que tem um pensamento muito mais sentimental, amoroso. E a gente observa, né, de que passando por tudo isso, tu vai ter um homem completo, né, um ser completo, um espírito completo, que a gente pode usar como exemplo o próprio Cristo, né? Com certeza, em toda a sua evolução, ele passou por todas as situações imagináveis, mesmo homem, mesmo mulher, para chegar à situação crística que é a dele. Né? E aí ele unia ambas as qualidades femininas e masculinas, né? Jesus tinha isso, aquele sentimento dele, espetacular, aquela lógica, aquela objetividade, ele reunia tudo isso num ser só. Gilberto, eu acho que eu sou um cara assim que consigo convencer mais o público, então acho que o público que nos assiste já está acreditando em reencarnação. Tá, então tá, essa parte já... eu acho que já estamos assim bem andados, mas eu quero perguntar, eu ainda não sei, Gilberto, mas eu acho que o povo ainda não acredita. Tem mesmo o céu, como a gente imagina, aquele lugar bonito assim, como se fosse um ponto geográfico? O céu existe, Gilberto? A história do céu, essa concepção do céu, ela começou da seguinte forma. No tempo antigo, né, tanto é que a palavra vem do grego quiló, céu, né, que significa oco, como. É um programa poliglota, né? A gente vai buscar as palavras. Sorte é o Google. O Google sabe. E as pessoas olhavam o firmamento, né, tinha uma aparência assim côncava, e aí começaram a chamar isso de céu. Esse céu que a gente enxerga. Esse que a gente enxerga. Azul. E aí eles imaginavam que, além disso, existia a morada de Deus, a morada da felicidade. Inclusive, algumas camadas, né? Uns diziam que estavam na sétima camada, aí falavam no sétimo céu. Não tem a expressão sétimo céu? Vem desta concepção. E aí depois, então, aquele céu que era para se designar o firmamento, acabou sendo designação da morada dos deuses, da morada da felicidade. O que o Espiritismo traz de novidade em relação a isso? Se você for na Wikipédia, todo mundo gosta de... Eu gosto de ler muito a Wikipédia. Qualquer assunto que eu tenha dúvida, eu vou lá dar uma olhada. Se você for lá olhar assim, Wikipédia, bota assim, mas céu. tu sabe que a Wikipédia ela é alimentada... Tu também pode alimentar, Sim, eu posso? eu já fiz. E aí eu tem que tomar um cuidado, tem que tomar um cuidado. Sim, esperando eu já mexi lá. Ok. Na Wikipédia de esperando. Tinha mas ela abre assim bastante conhecimento. Né? Sim. Aí você vai lá e coloca assim, céu, entre parênteses, religioso, religião. E vai dar as diversas concepções de céu que existem nas diversas religiões. Certo? E lá está bem claro, assim, é só um parágrafo bem pequenininho. O conceito de céu do Espiritismo é bem pequeno. E as outras têm cheio de explicação, bem pequeno. Sabe o que está dito? Sim. O céu está em toda parte. Nenhuma seca existe em ponto limite para o céu. Entendeu? Não há um espaço geográfico. Imagina Deus tivesse um lugar na tua casa, por exemplo, tu fez uma casa, mas a parte de trás, por exemplo, tu não vai. Não, lá eu não vou, porque lá é o inferno. Não existe para Deus lugar nenhum. Né?
E não existe para o ser espiritual também nenhum limite, né? Então, por exemplo, Edson, você que falou em encarnação, a gente sabe que existe dois tipos de mundo, né? O mundo espiritual e o mundo corporal. Dá uma explicaçãozinha para nós poder fechar o pensamento. O mundo corporal é aquele que o Facebook consegue transmitir, é esse em que a gente está encarnado, revestido de um corpo material, em que nele a gente, conforme a gente já falou diversas vezes hoje, a gente vive em conjunto, né? A gente tem e vai passar pelas vicissitudes da carne. E existe o mundo espiritual que engloba inclusive o mundo material, porque como eu sou um espírito num corpo, então eu também estou no mundo espiritual, mas agora no momento no mundo corporal. Ele incorpora tudo. E no mundo espiritual estão todos os espíritos, sejam aqueles que estão errantes, ainda procurando pelas suas caminhadas, como também aqueles que já encontraram, digamos assim, a perfeição, que é uma palavra que a gente pode usar apenas como um momento, Sim, né, mais próximo de Deus. A gente não entende plenamente isso. Exatamente, né? Mas assim, então a felicidade de cada um de nós, e aqui a gente faz o encerramento do nosso tema, né? A felicidade depende do quê? Felicidade está lá na Wikipédia. Felicidade nossa, minha, de você, depende do meu progresso individual como espírito. E aí a reencarnação entra? Sim, porque ela que provoca esse processo, ela que é a propulsora desse progresso. Então, de acordo com o meu progresso individual, eu sou mais feliz, né? Porque a felicidade é proporcional. Imagina assim, a felicidade de um Cristo. Não pode ser comparada com a felicidade do Gilberto e do Edson, né? E outra coisa, não depende do lugar. Claro. Jesus, por exemplo, quando estava aqui na Terra, ele era infeliz porque a Terra é um lugar de sofrimento? Mas ele chorou, né, Gilberto? Mas não era infeliz. Era só para demonstrar que também, estando na Terra, vive as vicissitudes da Terra. As pessoas confundem as emoções com felicidade e infelicidade. A alegria é uma emoção, né? Aí, a tristeza é uma emoção, mas ela não... Uma pessoa, por exemplo, Chico, ele ficava triste quando a pessoa morria, mas ele não era infeliz. Não. A felicidade não se confunde com a alegria, com as emoções que a gente vive. Então, de acordo com o nosso progresso individual, não importa o lugar onde a gente esteja. Você vê o seguinte, imagina um cego, Kardec dá esse exemplo. Eu e tu estamos lá, olhando para uma paisagem bonita, e você é cego e eu não sou. É diferente, eu acho, né? Eu vou ver tu não, né? O que enxerga vai descrever. Nós vamos um espetáculo musical bonito e tal, e tu entende música e eu não entendo nada. Tu vai ter uma percepção, uma sensibilidade diante daquela situação diferente. E estão no mesmo local, né? Então, no mesmo local. Tu vai estar feliz da vida vendo aquele espetáculo, e eu, tapado por música, eu disse, não estou gostando nada disso aí. Então, a felicidade depende, né, do progresso individual de cada um. É o que diz o livro Céu e Inferno, é o que diz o Espiritismo. E aí, quando tu fala, Gilberto, de progresso individual, então quer dizer que cada um faz sua caminhada, né? Cada um vai escrever a sua história. Deus, com o seu olhar de justiça, nos fornece caminhos para isso. Nos fornece caminho. Muitas vezes a gente faz uma escolha errada, mas o caminho está ali. Mas o bom dessa justiça é que ele deixa a gente perceber que está errado e voltar para o caminho. Sim. Faz parte dessa palestra que a gente pergunta se tem o diabo ou não tem o diabo, daí o Gilberto diz. E se o diabo se arrepender, né, Gilberto? Do caminho escolhido, né? Exatamente. Quando teve um filósofo que questionou isso, ele disse, se um dia o diabo se arrepender, Deus perdoa? Alguém vai dizer assim, não, o diabo nunca vai se arrepender. A pergunta não é essa, a pergunta é se Deus... A pergunta é se ele se arrepender, Deus perdoaria ele ou não? Aquela mãe que vai visitar o filho lá na prisão, bandido, assassino, ela vai lá visitar. Né? Deus perdoa ou não? E aí se ele perdoa, e aí se ele pede perdão e se arrepende, já não é mais diabo também. Acabou o diabo. Já não é mais o diabo. Mas essa situação que o Gilberto nos coloca, de que a gente pode fazer a nossa própria caminhada, está lá prevista no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sedes perfeito, o homem de bem. Então a nossa caminhada, a gente não sabe, a gente não quer saber, a gente é meio preguiçoso para isso, Gilberto. Mas seria todo dia a gente acordar e procurar só fazer o bem.
Mas a gente ainda não Sim. está nesse estado evolutivo, né? Até porque a gente tem todo um conteúdo psicológico e de que a gente Nós temos correntes nos amarrando. acumula das outras encarnações que interferem no nosso dia a dia. Às vezes a gente levanta de manhã pensando assim: hoje eu não vou brigar com ninguém, vou tratar todo mundo numa boa. Desce do prédio, eu moro num prédio, eu moro numa casa, mas eu moro num prédio, desce ali. Quando eu atraco, o primeiro que me xingar, eu já devolvo o xingamento na hora. Primeiro cara que vier me buzinar ou frear na minha frente, eu automaticamente reajo, porque é o meu inconsciente que ainda está, porque ele é que rege, na verdade, as nossas vidas. Tem uma passagem do Haroldo Dutra que diz que ele tá assim, ele usa o momento Belo Horizonte, assim, como qualquer cidade grande, nós podíamos usar Palhoça e Florianópolis 7 da manhã, trânsito, né? Porque trancado toda a vida, né? Toda a vida é uma expressão catarinense, talvez quem olhe lá de fora, toda a vida. Ele diz, saiu de casa, aquele trânsito, aquela loucura, alguém já fecha ele tem a vontade de xingar, daí o filho que está com ele, que ele está levando o filho para a escola, assim, ô pai, e se o cara que o senhor vai xingar é um cara que assiste as suas palestras? Que bonito que vai ficar. Que bonito que vai ficar para o senhor. Então, muitas vezes, eu estava pensando, muitas vezes a gente ganha algumas atribuições que é para cercar outras tendências que a gente... A minha mulher me puxa muito, de vez em quando ela diz assim, não é tu que vai lá no quadro, faz assim uma linha e diz tal coisa? Entendeu o recado? Entendeu o recado? Outra cara disse que a Raquel, a esposa de Gilberto, disse, vamos vir morar no centro espírita, porque no centro espírita a gente é tudo bonzinho. A gente chega às 7 da noite para começar os trabalhos aqui na segunda-feira, a gente vira tudo bonzinho. Às 9 a gente volta a ser o que era antes. Mas faz parte da nossa existência também esse momento das mudanças. E é realmente, Gilberto, vindo ao centro espírita, indo à igreja, indo ao seu culto, que a gente vai aprendendo as coisas boas. Exatamente. Isso é que é importante na nossa vida. Viver a espiritualidade para que a gente se torne, eu homem, a mulher, não importa, homens de bem. É isso que o Espiritismo nos propõe. Ele não quer que a gente se converta, Gilberto. Eu não preciso ser espírita. Sim, exatamente. Eu não preciso acreditar em reencarnação. Eu preciso ser um homem de bem. Exatamente. Eu, sendo um homem de bem, eu terei, como consequência desse meu ato, uma ação no bem, uma situação ótima no mundo espiritual e também já gozarei aqui na Terra de tranquilidade. Se o nosso passado for de coisas ruins, o Gilberto falou que nós haveremos de espiá-las. Sim, não tudo de uma vez. Não tudo de uma vez. A gente vai ter que passar por situações, pagar por erros cometidos. Mas se a gente... Eu vou dar um segredo. Vou dar um segredo, Gilberto. Vou dar um spoiler. Se a gente fizer o bem, a gente consegue tapar situações, não é bem esse termo, né? Cobrir, como diz o próprio texto, situações ruins que poderiam nos vir ao futuro. Então, no nosso conta corrente, que a gente usa nosso conta corrente da vida, quanto mais bem eu fizer, mais sinal de mais vai ter. Obviamente, se eu fizer mal, vai ter um sinal de menos. Então, nessa contabilidade da vida, a espiritualidade está sempre nos olhando. Opa, olha aqui, Gilberto. Olha quanto bem que esse rapaz fez. Esse mal aqui, bota que talvez... Bota o risquinho. Que talvez fosse, digamos... perder alguma coisa muito grande, ele vai só perder uma coisa bem pequenininha. Está vendo esse risquinho negativo aqui? Aí o que vai acontecer? Ele vai virar mais positivo. Então tu está cheio, nós somos cheios de negativo. Nossa! Aí com o passar do tempo, a gente vai colocando mais. Mas o nosso programa não é espírita, Gilberto? Mas o espiritismo não se presta à conversão. O espiritismo se presta a nos convidar a sermos melhores. Sim, exatamente. Esta é senão o nosso amigo ateu que está assistindo, ele estaria excluído. E a gente sabe que existem muitos ateus que são... Eu até estava vendo esses dias um site Esperando de Ateus, e eles dizem o seguinte: nós fizemos o bem pelo bem, não porque nós vamos para o céu, nem porque nós vamos ter compensação, a gente faz o bem aos humanos. Nós fazemos o bem para as pessoas e eles não acreditam em Deus. Aí eu pergunto para ti, como é que vai ser a situação de uma pessoa dessa quando chegar no mundo espiritual? Melhor que a nossa. Porque se a gente que acredita em tudo isso ainda não se comporta adequadamente, imagine uma pessoa que faz o bem pelo próprio bem. Pelo próprio bem. Agora, é claro que o fato deles não acreditar, não ter fé, vai
trazer muito sofrimento. Sim. Porque a dúvida, mas o que vai acontecer comigo? Vou acabar. É essa dúvida, né? Essa é um sofrimento. Que são os maiores males do mundo, são as dúvidas hoje, né? Exatamente. A gente não consegue dirimir e aí fica mastigando nas nossas vidas. Então fica essa recomendação que o Edson fez, né? De nos tornarmos onde vem, é uma longa caminhada, mas a cada dia que vai passando a gente vai acrescentando alguma coisa nisso, né? O importante é isso, é a gente acrescentar coisas boas na nossa caminhada, né? Porque a gente já tem muitas coisas ruins feitas lá para trás, né? E a gente agradece a presença de vocês aí como espectadores, internautas que estão nos acompanhando, né? Eu usei telespectadores porque eu trabalhei no tempo de televisão e não sai da cabeça essa expressão, mas esses tempos aqui o Ildefonso nos ensinou que é internauta, chique, né? Internauta. Muito bem. Obrigado aos internautas que nos acompanharam, que refletiram conosco, e nós voltamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Na verdade, o próximo programa vai ser feito na sexta-feira. Sexta-feira? É, já foi marcado. Convidado só pode sexta, né? O Valternei. Vai ser o Valternei estará aqui na sexta-feira, 6h30 da tarde. Nós vamos 18h30. nosso programa. Então, até lá. Até lá.